Olá, meu nome é Maria. Maria, mãe de Jesus. Aqui nos meus braços eu tenho um bebezinho e ele se chama Jesus. Eu tive a oportunidade de ter Jesus, o Filho de Deus, no ventre. Não porque eu tivesse mérito de alguma coisa, não. Eu era uma pessoa normal. Eu era uma menina inocente. E Deus, lá de cima do seu trono, ele me escolheu para gerar o seu filho, Jesus. Jesus, ele foi criado com todo amor e carinho, né? E por causa disso, eu fui mundialmente conhecida. Maria, a mãe de Jesus. A minha história é a seguinte: eu quase perdi o meu esposo, o meu noivo, que estava prometida, José. Mas ele teve um sonho que um anjo, né? Na verdade, o anjo veio até falar com José e falou: José, não faça isso que você quer. Que o José queria terminar o relacionamento com Maria. Como que Maria estava grávida? Quer dizer, pensou que Maria tinha traído, né? Mas aí José teve esse sonho, dormiu e o anjo do Senhor falou com ele. E José entendeu que Maria estava grávida do Filho de Deus, que foi escolhida. E eu quero te dizer hoje, nesse Dia das Mães, que o Senhor te escolheu para ser mãe. E muitas das vezes você às vezes fica pensando: "Ai, eu não vou conseguir. Ai, eu não vou ter condições de criar o meu filho". Ou muitas das vezes você fica pensando: "Por que o Senhor colocou mais um filho?". Porque o Senhor te escolheu e o Senhor vai te capacitar. Eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. Não desista, não pare. Joelhos no chão, filhos de pé. Você A maternidade, ela pode nos causar alguns mal-humores, isso devido às oscilações hormonais. Mas deve tomar cuidado com isso, você deve tomar cuidado com isso para não ser como eu, uma pessoa arrogante e uma pessoa esquecida. A minha história, ela vai ser contada lá no contexto de Abraão e de Sara, quando eles eram velhos e não poderiam ter filhos. Então Sara, a minha senhora, ela teve a grande ideia de me fazer uma espécie de barriga de aluguel. Depois que eu concebi, eu comecei a me sentir a superior que a minha senhora. E assim eu comecei a desprezá-la por ela ser estéril e eu ter no meu ventre o filho do seu marido. E esse foi um grande erro, porque eu fui altiva, eu fui arrogante, né? Então esse foi meu primeiro erro. Meu segundo erro foi se esquecer das promessas do Senhor. Pois quando nasceu o filho da promessa, eu fui banida do meio dos meus senhores. E aí, lá no deserto, quando a água já tinha acabado, eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer, meu filho chorava de sede. E eu esqueci que uma vez o anjo falou que meu filho seria pai, seria um homem de incontáveis descendentes. E eu esqueci dessa promessa e achei que eu ia morrer e fiquei desesperada. Mas o Senhor nos ouviu. E em relação ao meu orgulho, a minha incredulidade, meu esquecimento, a minha arrogância, o que eu posso te trazer como lição, mãe, que você não seja como eu. Que você creia no Deus e não esqueça nesse Deus que você tem servido, pois Ele é poderoso. Que você não fique de tal maneira orgulhosa que menospreze os outros, mas que você possa aprender com os meus erros. Olá, eu sou Sara e eu queria compartilhar com vocês a minha história. Eu tinha um grande sonho de ser mãe, só que os anos se passavam e eu não conseguia engravidar.
E eu recorria à minha fé, eu orava, eu clamava, mas eu não conseguia ter filho. E era muito difícil para mim, sabe? As adversidades eu tinha que superar a cada tempo, a cada ano. Essa situação que me deixava triste e infeliz e eu não conseguia gerar um filho. E os anos passavam e a esterilidade era muito difícil na minha época. Uma mulher que não gerava um filho, ela era considerada uma desgraça na sociedade. Ela não era bem vista porque ela não conseguia gerar, ela não conseguia ser mãe. E eu não era perfeita, embora eu acreditasse em Deus. Eu simplesmente um dia eu resolvi resolver essa situação com as minhas próprias mãos, com a minha própria vontade. E aí eu fiz com que a minha serva H, ela gerasse por mim, ela fosse mãe por mim, porque eu já tinha perdido a fé, eu já tinha perdido as esperanças, porque passavam-se anos e anos e eu me achava velha. E eu falava, como eu vou gerar, se passaram-se tanto tempo? E aí quando eu me precipitei nessa situação, isso me gerou grandes consequências, me gerou situações muito difíceis, quase ao ponto de perder a minha família, porque a cada dia acontecia situações muito difíceis de Agar para comigo, depois que ela conseguiu engravidar, e via que eu continuava passando anos e anos, ela tendo vários filhos, eu continuava sem ter nenhum. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou, porque no fundo eu continuava com fé, porque a fé não podemos perder. Nós não podemos nos precipitar em achar que não vai acontecer mais, em achar que o Senhor esqueceu de nós. Eu digo para você, assim como eu, Sara, que fiquei tantos anos na esterilidade, isso pode acontecer com você em alguma área da sua vida, tanto na área de gerar filhos, como em uma outra área. Eu quero dizer para você, não perca a sua fé, não perca a confiança em Deus, como outrora um dia eu perdi. E muitas vezes a gente quer resolver com as nossas próprias habilidades, com as nossas próprias mãos, assim como eu fiz, quase perdendo tudo o que Deus queria fazer na minha vida. Eu transferi isso, para H, e é como se eu tivesse desistido. E mesmo assim, perdendo a confiança, Deus não vai fazer mais, porque eu já tenho uma idade avançada, eu não vou conseguir gerar. Mas eu estou aqui te lembrando, você pode sim. Os sonhos, os teus sonhos não podem morrer, não podem morrer, porque quando o Senhor Deus, Ele nos promete, Ele é fiel para cumprir, assim como Ele cumpriu na minha vida. Mesmo com 90 anos, o Senhor me concedeu a bênção, eu consegui engravidar, gerar esse filho que foi um filho maravilhoso, um filho que entrou para a história da Bíblia. Eu te lembro nesse dia, o Senhor não deixa os teus sonhos morrer. Não fique ansiosa, não ande ansiosa por coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de você, dos seus sonhos, dos seus planos. E tudo no tempo de Deus é perfeito. Vai acontecer sim o teu milagre, assim como eu, Sara, mesmo com 90 anos, tive a minha bênção realizada. Você também vai conseguir. Não saia do lugar da promessa.
Continue acreditando e confiando, porque o Senhor, Ele cumpre tudo o que Ele prometeu. E vai cumprir na sua vida, porque Ele cumpriu na minha. Em nome de Jesus, não perca a fé e não perca as esperanças. Não haja com as suas próprias mãos. Não faça a sua vontade, porque a vontade dEle é muito melhor, é perfeita. Nunca esqueça disso. Esse é o meu recado para você. Joquebede, a corajosa mãe de fé. Para quem não me conhece, eu sou Joquebede e fui uma mãe no período muito difícil em Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó no Egito, e apesar da tirania e opressão sofridas, Israel crescia em número e força. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto onde todos os bebês que nascessem às mães hebreias e fossem bebês meninos fossem lançados no rio Nilo. Joquebede, ao dar à luz a um menino muito bonito, escondeu-o durante 3 meses e depois colocou-o no cestinho, à beira do rio, para que ele se salvasse. Esta é a história conhecida de Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Que você, mãe, tenha essa atitude de fé, como a Joquebede, que mesmo tendo lhe custado a vida, a dela e de sua família, por terem desobedecido o mandato de Faraó, ela creu na palavra de Deus, conforme diz Isaías, capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz, não tema, eu o ajudarei. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Oi, eu sou a Eva, a primeira mãe da história, mãe de todos os seres humanos. E claro que provavelmente eu me atrapalhei um pouco para cuidar dos meus filhos pequenos. Eu não tive ajuda, não tive suporte e muitas das vezes não sabia o que fazer. Parecia ser desesperador. Tive que contar com a ajuda total de Deus para ser uma boa mãe. Qual a lição devo tirar disso? Qual a lição devemos tirar disso? Nenhuma mulher nasce sabendo ser mãe. Ser mãe é aprender a cada dia, com experiência, com o tempo, com as próprias experiências. E é algo que vai se construindo. E mesmo que você se sentir sozinha, sem ajuda ou com pouca ajuda, lembre-se que Deus sempre estará disposto a te ajudar. O Senhor espera que você o abrace e peça a ajuda dele, assim como Eva pediu, para que assim conseguisse ser uma boa mãe. Nunca deixe de pedir orientação ao Pai da humanidade, ao Pai de toda a vida. Pai do Senhor, hoje eu vim contar a história de Ana. Ana era uma mulher de muita fé e muita oração. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e no poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com as nossas dificuldades diárias. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não era fácil. Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril. Naquele tempo, em Israel, uma mulher estéril, feminina, era considerada um castigo de Deus e uma desonra para a mulher.
Além desta decepção, Ana era constantemente humilhada pela sua rival, Penina, que tinha muitos filhos. Lá em 1 Samuel 1, do 6 ao 8, nós vamos entender essa história, que Penina humilhava muito Ana, porque Penina tinha muitos filhos e Ana não podia ter filhos, né? Mas a história de Ana mudou, né? A história parece se repetir aqui também, tal como na vida de Sara e Agar. Contudo, Ana teve uma atitude diferente, fervorosa em oração. Clamou ao Senhor por um milagre, né? E Deus concedeu esse milagre a Ana. Ela teve um filho, né? Teve a Samuel. E já conhecemos o final dessa história. Ela alcançou o favor de Deus. E não teve só Samuel, teve outros filhos, né? Lá em 1 Samuel 2, 21, vai contar, né? Que Ana teve Samuel e teve outros filhos. E ela não desistiu. Ela clamou ao Senhor, orou ao Senhor e Deus concedeu esse milagre a Ana, né? Que possamos ser igual a Ana em momentos de tristeza, aflições, entregar tudo a Deus, tudo em oração, mesmo que as afrontas da vida, as tristezas, as angústias venham nos afligir, que venhamos ter fé em Deus, orar a Deus, que Ele vem com milagre. Sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele tudo pode. Que possamos ser igual a Ana, uma mulher de fé, uma mulher de oração. E aqui eu termino a minha história e desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, que o Senhor venha estar conosco, não só no domingo, que é o Dia das Mães, mas todos os dias, e que venhamos estar sempre em oração. Amém? Fiquem com Deus.